Sou Socorro Silva, sou coordenadora geral do Sinasef Natal, um sindicato que representa os servidores da carreira da Educação Básica e Tecnológica da Rede Federal. Ele se organiza aqui no estado em 2 seções, a seção Natal, que representa vários campos aqui do Instituto, e a seção Mossoró. A gente se organiza através das assembleias, da plenária. Acima de nós tem a direção nacional da entidade e as plenárias, que a gente tem as plenas com o Sinasef, que são congressos estatuto eleitoral. O sindicato tem um papel de organizar a luta dos trabalhadores, definir as pautas importantes que vão sempre representar a categoria, atua também na sociedade em conjunto com as demais representatividades. Um instrumento importante de defesa da classe trabalhadora, fazer a defesa dos seus interesses, das suas pautas, das suas lutas, e também é um espaço de crescimento e de formação política, porque a gente aprende, que a gente exercita essa questão do aprendizado democrático e a gente vai crescendo, né, na atuação sindical, na atuação política. Outra pauta importante é a questão da formação política. E na formação política a gente busca criar uma articulação com os grêmios do Instituto Federal, com as entidades, né, com os outros sindicatos, com as frentes, com a questão do comitê, que a gente chama de Frente em Defesa dos Trabalhadores, e também tem a questão das organizações sociais, né, partidos políticos e todas as outras entidades que fazem a democracia. Então são pautas permanentes. O sindicato ele se organiza por pautas permanentes. E hoje a gente tem muito a ver com essa conjuntura que a gente está vivendo. O sindicato hoje ele tem sido um grande instrumento em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos direitos constituídos, que esse governo ilegítimo, esse governo que usurpou o poder de uma forma não democrática, tem reiteradas vezes tirado o direito dos trabalhadores. E nós estamos na luta, tanto para defender educação de qualidade, educação pública de qualidade, mas também para defender os nossos direitos. A idade mínima para a aposentadoria aos 65 anos. Isso no país, e muitos morrem antes disso. A expectativa de vida em várias regiões do Norte e Nordeste está abaixo de 65 anos. Nas periferias das grandes cidades também. Em São Paulo, por exemplo, bairros como Capão Redondo, São Mateus, Grajaú e tantos outros têm média de vida menor que 65 anos. Assim, não transformar o INSS como funerário, as pessoas vão se aposentar no caixão. Querem exigir 49 anos de contribuição com a Previdência para que você possa ter a aposentadoria integral. Hoje, são 25 anos, quase a metade. E veja, não são 49 anos de trabalho, são 49 anos de contribuição. Quem trabalha por conta própria, o seu registro do conta. Quem se aposentar com salário integral aos 65 anos, tem que começar a trabalhar aos 16 anos, com carteira assinada, e permanecer assim até os 65. Não pode ficar desempregado e nem deixar de contribuir nenhum dia. É possível isso? Na prática, isso representa o direito à aposentadoria da maior parte da população brasileira e uma redução drástica da aposentadoria dos que sobrarem. Essa proposta já está no Congresso Nacional. Todos vocês, quando nascem, já estão contribuindo para a Previdência. Porque existe um imposto criado pela Constituição chamado COFINS, e eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar do COFINS. O que é COFINS? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ele está embutido no consumo. A Previdência é um sistema que é criado para cobrir risco social e que todos nós somos financiadores daquele sistema. E no dia que a gente precisar, a gente vai se beneficiar dele da forma que a lei da época disser. De equilíbrio. Ela não precisa de lucro nem de despesa. Ela precisa de equilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso? Tem que haver um estudo que prove que aquela quantidade que você está pagando ali será suficiente para no futuro. O que aconteceu? O número de idosos aumentou e o número de jovens diminuiu. Mas isso aconteceu desde os anos 60. Ou seja, faz 40 e tantos anos que os técnicos existem para o governo. Então não dá para você dizer, por exemplo, hoje que a Previdência está quebrada, sem você dizer o que foi que houve aqui. Não foi feito estudo, não dava antes.
Então se criou a Seguridade Social. Qual é a Seguridade Social? São 3 pilares da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência. Então, determinadas fontes de custeio vêm para esse fundo aqui. Esse dinheiro ninguém pode usar para outra coisa. E esse dinheiro vem de onde? Foi quando se criou COFINS, PIS, contribuição sobre o lucro da empresa, essas despesas de prognóstico, loteria, essas coisas que você joga, tal, tudo isso tem um dinheiro para a Previdência, privatização tem um dinheiro que vem para a Previdência, tudo vem para esse fundo da Seguridade Social. O governo ele criou um sistema chamado DRU, Desvinculação das Receitas da União. Ele chegou no ponto que ele disse: gente, eu tenho verba carimbada para a saúde, eu tenho para a educação, eu tenho não sei para aquele lado, eu não posso usar esse dinheiro, que ele pode pegar de onde esteja equilibrado, ou de onde esteja sobrando, ele poderia pegar até 20%, agora até 30%. E esse ano de 2015, ele tirou 600 bilhões da Previdência. Então, se estava quebrada, a Seguridade estava quebrada, por que ele tirou esse dinheiro de lá? Por exemplo, Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência, Ponte Rio de Niterói, parte da Transamazônica, e esse dinheiro nunca voltou. Ele nunca voltou para cá. Vamos construir casa popular? Vamos construir uma ponte que vai beneficiar? Vamos construir estrada? Tudo bem. Desde que haja uma lei, um mecanismo de controle para eu dizer como é que esse dinheiro vai voltar, quando e como ele vai voltar. Se eu tirar ele daqui para outra coisa, aquele cara vai ter que me devolver com o juro, com a correção, tal. Mas não foi isso que aconteceu. Ele tem que mostrar todos esses valores que entraram, o que foi feito com esses valores, certo? Para a gente fazer um abatimento. Com relação à Previdência especificamente, o que é que ele faz? Ele pega tudo que foi depositado dos percentuais do trabalhador, do empregador, só que em vez de ele pegar a despesa só de quem contribuiu, ele pega a despesa de quem contribuiu e a despesa da assistência. Junta os dois, aí é claro que não vai fechar a conta, é claro que vai aparecer um déficit. Na verdade, se você tirar a despesa, só a despesa de quem contribuiu da contribuição, ela fica superavitária, em mais de 60 bilhões por ano. Como houve uma queda com a crise, eles mostram que no ano de 2015, esse lucro foi de 11 bilhões. E o que é que os governos têm, Estado, município, União? O que é que eles têm dificuldade? Tem muita dificuldade. Eles têm dificuldade fiscal. Eles faltam dinheiro. E aí ele pode botar a culpa em qualquer canto, certo? Aí ele vai botar a culpa na Previdência. Porque se ele botar a culpa na Previdência, o que é que ele vai fazer? Ele aumenta a idade para você se aposentar, ou seja, você vai passar mais tempo pagando, de preferência que você morra sem precisar de receber o benefício. Em vez de 2, ele vai pagar só 1. Porque ele recebe 2, ele recebe o benefício da aposentadoria e quando morre, a pensão da família. Os valores também, porque na hora que ele me pagava R$1.000, ele está dizendo agora que você vai me pagar 51% daquilo. Ou seja, ele reduziu as despesas. Você paga mais, ele lhe paga menos, ainda reduz quando vem para a pensão. Isso dá mais dinheiro a ele do que, por exemplo, se ele fosse cobrar das empresas que devem previdência. A JBS, por exemplo, que atribui. O Banco Bradesco, junto com o Itaú, que devem bilhões à previdência. Então, quem seria hoje afetado na reforma que o governo está propondo? Todo mundo. Quem está vivo, quem já morreu Quem vai nascer? e quem vai nascer. Quem está nessa idade aqui, até 50 e até 45, ele vai direto para a regra nova. Quem tem acima de 45 mulher ou acima de 50 homem vai ser afetado também, porque embora permaneça com as regras atuais, vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava na data da promulgação para ele se aposentar. Promulgou hoje, eu faltava 3 anos para me aposentar. Então você vai trabalhar 1 ano e meio a mais. Você diz agora será de 65 anos. Não será de 65 anos. Começa com 65 anos. Mas ele diz, todas as vezes que o IBGE disser que aumentou a expectativa de vida dessa região em 1 ano, a sua idade mínima aumentou para 1 ano. Então, se você fizer uma projeção de quem nasce hoje, você pegar tudo que o IBGE alterou nesses últimos 30 anos, quem nasce hoje só conseguiria se aposentar aos 84 anos de idade. E afeta quem já morreu, como dizia um amigo meu, professor, que é espírita, ele disse, mas e o espiritismo? Você esqueceu? Eu disse que sim. Ele disse, olha, quem acredita no espiritismo, não acha que tem outra vida? Né? Então lá na outra vida você está vendo o que está acontecendo aqui. Então você contribuiu 30 anos
E aí você vê que sua mulher não está recebendo sua pensão. Então o governo disse, você tem que optar. Ou você recebe a aposentadoria sua, ou recebe a pensão do seu marido. Hoje, como é em matéria de doença? Em matéria de doença é, se você adoecer hoje, estiver trabalhando, você adoecer e for uma doença braba mesmo, que já chama de doença incapacitante, a ajuda médica vai lhe avaliar e lhe aposenta. Se passar PEC, a ordem é readaptar. Você é policial, não pode mais trabalhar como policial, você vai ser assessorista. Você vai ficar lá na entrada, você vai ser e daí por diante. Então ele prioriza, acaba praticamente com a aposentadoria por invalidez. Só se o cabo estiver já na marca mesmo, né? Ele acaba com a aposentadoria que a gente tem hoje, chamada aposentadoria por idade. Como é essa aposentadoria por idade? Homem aos 65 anos de idade, mulher aos 60. Se não tiver alcançado os 30 de tempo mínimo com a mulher, os 35, ele simplesmente acaba. Acaba com a aposentadoria especial de professor e de policial civil. O professor ele tem 5 anos a menos no tempo, 5 anos a menos na idade. Né? Ele acaba com isso. Muda o cálculo do benefício de aposentadoria. Como é hoje o benefício de aposentadoria? Você vai se aposentar, faz uma média aritmética das 80% maiores contribuições que você teve na vida laboral. Aliás, de julho de 2004 para cá. Ele disse que agora não. É de todo o período trabalhado, soma, divide pela quantidade, você tem a média. E dessa média, você vai receber 51%. Mas 1% por cada ano trabalhado. Você poderá chegar no máximo a 76% da média do que você ganha. Limita o valor do benefício, né, de quem estiver trabalhando ao valor máximo do regime geral, que hoje é R$ 5.531. A aposentadoria especial, provar que está com deficiência, não é o portador de deficiência. O camarada está com deficiência para continuar trabalhando. Ou então, se ele provar que trabalhando com aqueles produtos que prejudicam a saúde ou a integridade física, ele já está efetivamente prejudicado. Não é uma prevenção. Não, você trabalha com produto químico, então você vai trabalhar só tantos anos, vai diminuir tantos anos para evitar que você adoeça mais ligeiro. Não, você tem que adoecer primeiro para poder receber essa aposentadoria. Veda o recebimento de mais de uma aposentadoria. Se você tiver 2 vínculos, você é obrigado a contribuir para os 2, mas você só se aposenta por um. Está excetuado aqueles 2 vínculos permitidos pela Constituição, pelo artigo 37. Quais são? 2 de professor, 1 de professor e um técnico, e 2 da área médica. E esses ainda continuam. Extingue a paridade. O que é a paridade? É o direito que nós temos hoje, estando aposentados, nós servidores públicos, estando aposentados, a gente recebe todo o benefício, aumento que vier para a categoria da gente nativa. Acabou isso. A nossa parte, enquanto estudante, enquanto sindicato, enquanto sociedade civil, é combater esse mostrengo. Como é que a gente combate o mostrengo? Nas ruas, com mobilização, com conscientização. Se nós somos afetados, vocês são piores duplamente, porque vocês nem vão chegar a se aposentar. Previdência, você morre e você não se aposenta. E como disse o doutor Nideu, todos nós precisamos da Previdência, todos nós. Nós nem falamos da reforma trabalhista, que é uma desgraça, nós nem falamos da terceirização, que é outro desmonte do Estado brasileiro. Denunciar os parlamentares. Vocês têm Facebook, vocês têm mídias sociais, então começar a cobrar lá, Alteral, vote contra a reforma trabalhista, Garibaldi, né? Todos eles chegam lá e vão invadir a questão das redes sociais dele e cobrar, porque é o futuro nosso, de vocês principalmente, que está em jogo. Porque esse pessoal não está preocupado com a gente, não. Ele está preocupado com quem financiou a campanha dele. E quem financiou a campanha dele foram os fundos de pensão, certo? Fundo de dinheiro, então foram os empresários. E esse povo que quer a previdência para ele. Não sei se vocês assistiram o vídeo do Cícero, que disse que o IFRN não tem que discutir previdência. Como é que o Sinasef fica provocando isso com os alunos? Que é lugar para discutir ciência, matemática, geografia, menos previdência. Se a gente, que é entidade sindical, junto com o Grêmio, não promove esse debate, quem vai fazer, pessoal? Ninguém vai fazer isso. Então é responsabilidade nossa, do sindicato e do Grêmio, trazer pessoas que possam esclarecer. Certo, gente? Obrigada, vamos à luta, não é isso? Então a gente diz que, apesar do governo perseguir o sindicato e buscar de várias formas de intimidar a questão da participação nas greves, a luta política,
nós resistimos porque sabemos que o sindicato é um espaço de defesa e manutenção dos direitos da classe trabalhadora.